entendendo? Uau, aquele carinho que você recebe a palavra com tanta responsabilidade, com tanta, sabe, com tanta vontade de receber Jesus, que aquela palavra causa em você aquele temor. E esse temor é o princípio da sabedoria, porque ele vai fazendo você se tornar uma pessoa obediente. Se o temor não entrar, a pessoa não obedece, a pessoa não respeita as coisas de Deus, a pessoa é fácil ela odiar alguém, é fácil ela se virar contra o nome de Deus, entendeu? Isso tudo atrapalha. Deus não quer que ninguém sofra, gente. Ninguém. O negócio é a obediência. O negócio é a obediência. E a obediência, ele funciona assim. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Na verdade, não. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus disse assim: provai e vede que Deus é bom. Você está entendendo? Você tem que provar e ver que Deus é bom. Só que a desobediência, ela é um prejuízo enorme. A desobediência é um prejuízo enorme. Ao longo da sua caminhada, você vai ficando maduro e você vai vendo que todas as vezes que você desobedeceu, deu ruim. Você entendeu? Porque não é legal. Porque, gente, preste bem atenção. Tem coisas que não é difícil da gente entender. Não tem como, gente. Porque a gente somos um ser humano. Preste bem atenção. Quando você era pequenininho, que seu pai e sua mãe falavam assim: ó, não enfie o dedinho ali no fogo, porque vai queimar. Quando você enfiou o dedinho no fogo, o que aconteceu? Por que você não enfia o dedinho hoje no fogo? Hã? Quantos anos já se passou isso? Mas você não vai enfiar o dedinho de novo. Você sabe que vai queimar. Sim ou não? Assim é a desobediência com Deus e o pecado. Deus é bom. Deus quer que a gente viva bem, que a gente coma bem, que a gente seja feliz. Mas toda vez que a gente insistir no pecado, tem consequência. Não tem para onde correr. Isso é lógico. Não tem para onde correr. Isso é bíblico. A menos que eu errei e eu me arrependa logo. Porque a borracha que apaga o pecado é o arrependimento. Eu senti que eu errei. Deus me perdoa, não era para me ter feito. E eu me esforço para deixar aquilo ali. Porque eu vou te falar uma coisa, é bem provável, tomara a Deus que você nunca morra no pecado. Ninguém quer ir, Deus não quer ir. É bem provável que se você pecar 5 vezes, 5 vezes Deus vai te perdoar. Você está entendendo? Mas até você se consertar, 5 vezes você vai se dar mal. Não é isso que Deus quer. Entendeu? Você vai lá 5 vezes enfiar o dedinho no fogo. Ai, mãe! Aí vai lá passar um negocinho e tal. Daqui a pouco você vai lá. Mas você que vai ficar se queimando. Mas não tem necessidade disso. Sua mãe vai te perdoar, vai passar pomada, mas e aí? Vai doer. Então, mesmo que Deus nos perdoe, a gente tem que se amar, pessoal. Eu não vou ficar querendo pagar o preço, toda hora pagar o preço, eu não vou querer, entendeu? Do erro. Então, o melhor mesmo é a gente procurar ter uma comunhão com Deus. Pede força a Deus, Senhor, isso aqui é meio esquisito. Tem hora que eu fico com uma raiva do Zezinho, inclusive gosto do Zezinho. Tem hora que eu fico com uma raiva do Zezinho. A vontade de dar um burro na cara dele. Isso não, você já sabe que isso não é de Deus. Você tem que orar. Entendeu? Isso não vai te fazer bem. Tem que tirar isso. Entendeu? Já viu aquele vidrinho que você pisa? Aí o vidrinho entra no seu pé. Aquele vidrinho, aquele espinho, seja lá o que for. Enquanto ele estiver no seu pé, ele vai te incomodar. Você esquece dele, quando você pisa para ir no banheiro. Aí se você demorar uns dias para tirar ele, sabe o que vai acontecer? Ele inflama. Fica tudo amarelinho em volta. Aí sim, aí ele já não te incomoda mais quando você deita, quando você levanta. Até deitado ele te incomoda, que aquilo fica latejando. Você está entendendo? Mas por que isso? Que ele entrou ali e você não tirou ele logo. Se você tivesse tirado ele logo, ele não tinha inflamado, ele não estava latejando. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você tinha que ter acabado com ele no começo.
entrou, você pega uma agulhazinha lá, entendeu? Esquenta-se no fogo assim, ó, vai, daqui a pouco você tirava ele. Aí você vai tirar ele depois que inflamou, dá mais trabalho ainda, inflamado dói mais ainda para tirar. Você está entendendo? Sim, é um erro. Um erro, quando você perceber o erro, você tem que acabar com ele logo de cara. Porque se você for deixando ele ficar ali, ele vai piorando. A tendência é piorar, você tem que pedir força a Deus e se livrar, entendeu? Tudo isso é uma coisa que a gente tem que perceber, a obediência aos pais. Tem filhos que, não sei por que ainda não aconteceu, irmão. Para tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, não é isso? Mas como que as coisas, tudo vai bem se a pessoa não obedece o pai e a mãe? Tudo o pai e a mãe está errado, o pai e a mãe é careta, não sabe o que está falando. E às vezes a pessoa já se deu mal várias vezes. Você está entendendo? O pai e a mãe já aconselhou várias vezes, Deus já mostrou, mas a pessoa fica insistindo no erro. Então, Deus fica esperando a pessoa pedir perdão, se consertar para ele agir. Glória a Deus. Agora, preste bem atenção. Pastor, eu estou passando uma luta na minha vida, seja no seu casamento, seja na sua prosperidade, seja, sei lá, na sua família. Pastor, tem pessoas da minha família que me dão uma tristeza, porque queria que eu se convertesse, que se converte. Uma coisa que você está passando, seja na sua vida espiritual, às vezes até na tua vida espiritual, às vezes você sente que a tua luzinha está apagando. Pastor, o que é isso? Você sente que você está meio apagado, não tem mais aquela força para buscar a Deus, tem hora que dá vontade de parar com tudo, não te dá mais vontade de buscar o Senhor. Isso é um problema, quando você não sente mais vontade de buscar a Deus, quando você, entendeu? Isso aí é hora de voltar atrás. Às vezes a outra coisa, que é uma coisa que às vezes pastora fala, a pessoa acha que é normal, muito pensamento de derrota, de fracasso, mas Deus não age assim, gente. Porque para Deus agir, a gente tem que falar a linguagem dele, não a nossa. E Deus, ele é um Deus vencedor. Se você chegar lá para ele, Deus, é que eu vou morrer, ele não vai concordar com isso. Jesus é o quê? Ele é vida, não é isso? Eu vou morrer. Ele vai falar, mas não. O senhor entende? Ele não entende isso não. Entendeu? Porque Senhor, me ajuda que eu estou muito doente. Ele jamais vai concordar que você está doente. Por quê? Porque ele disse que já levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Ele vai entender que você não está entendendo a palavra dele. Aí ele vai levar você para uma igreja para você tentar, vai usar o pastor para tentar fazer você entender. Porque o que tem acontecido com as pessoas é que mesmo com a Bíblia, mesmo com a verdade, o inimigo tem enganado muita gente. Você entendeu? E as pessoas estão com um pensamento muito esquisito de derrota. Isso não é normal, isso é um espírito que fica ali rodeando a vida dela. As palavras não creem. Você não vai conseguir, você não é ninguém gosta de você, mas isso é a voz do maligno. Jesus disse, as minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho. Elas ouvem a minha voz. Que voz que você tem ouvido? A voz do fracasso, a voz da derrota, a voz da doença ou a voz de Deus? A voz de Deus chamou Lázaro para fora, ele ressuscitou. Você está entendendo? A voz de Deus curou nós leprosos, enfermos. A gente está muito fraquinho de crer na Bíblia, gente. A gente tem que fazer isso. Tem que despertar. Porque às vezes tem coisa na sua vida que você vive numa derrota, num fracasso, que você não acredita em Deus. Que Deus vai tirar você da vida. Você diz que acredita, mas você não acredita. Porque você bate de frente com o problema, tu acha que o problema é maior do que Deus. Você está entendendo? E não funciona desse jeito. A gente tem que fazer isso aqui. Até, meus filhos, minhas filhas, minha família não quer saber de Deus, ou eu estou desempregado, ou é uma doença. Vamos lá no livro de Atos.
Senão você vai ficar ali toda a vida sofrendo. Deus está mandando você se levantar. Deus está mandando você parar esse pensamento negativo. Deus está mandando você reagir. Se você não reagir, vai fazer o quê? Deus não pode forçar você. Ele vai te ensinar. Ele chegou lá para Josué e falou: Josué, levanta-te. Levanta-te, esforça-te, tenha bom ânimo. Se tiver bom ânimo, você vai fazer esse povo aí herdar a terra que eu prometi. Mas você tem que se levantar, não pode ficar aí prostrado. Deus não podia pegar o Josué pelo colarinho e vamos lá que você vai guiar o povo. Não. Deus falou para ele: você tem que se levantar. Eu sou contigo, mas você vai ter que ter bom ânimo. É você que vai fazer passar esse povo lá. Eu vou com você, mas você que vai. O Gideão, Deus mandou o Gideão: você vai lutar. Mas como? Eu sou menorzinho, tal, não sei o quê. O que Deus falou para o Gideão? Deus falou para o Gideão: eis que eu vou estar com você e você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Eu vou estar contigo, mas quem vai ferir? Não, gente, não prestou atenção no que eu falei, não. Não? Foi Deus mandado que é ferido. Eu estarei contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quem tinha que ferir midianita? A gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que ir para cima. É igual o Davi. Davi, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus estava com ele, tá? Mas quem foi para cima do Gigante? Quem está com a pedra? Deus vai te dar a vitória, mas quem tem que agir é você. Se você ficar prostrado, se você se entregar, se você não lutar, se você ficar só pensando em derrota, como é que Deus vai te ajudar? Se você ficar só olhando para os problemas, meu Deus, já era. Porque tem gente que é a lamentação de Jeremias. Não é oração, é lamentação. Tem gente que ora, tem gente que lamenta. E a hora é aquela que chega lá, Deus, é isso. A lamentação, quando a pessoa fica o dia todo: meu Deus, na minha vida, Deus, olha aquele lá, não tem jeito. Olha, Jesus, quantos anos eu estou assim, como se Jesus não soubesse nada disso. Ah lá, o que o Bernardino fez? Eu não estava vendo nada disso. Deus já sabe o seu problema. Você está entendendo? Ele quer resolver o seu problema. Por que a gente fica lamentando em cima do problema? Tem que resolver. A viúva de Naim estava lamentando em cima do morto lá. Entendeu? Jesus chegou lá: não chores, vamos resolver isso. Entendeu? Jesus não ficou: meu Deus, vamos abraça ele. Entendeu? Jesus não chegou lá: meu Deus, ele era tão bonzinho. Não é isso que Deus vai fazer. Deus não vem para lamentar junto contigo, ele vem para tirar você do problema. Você tem que entender isso. A filha de Jairo estava todo mundo chorando lá. Jesus não foi só mais uma chorar. Jesus foi lá para acabar com aquela choradeira, entendeu? Ressuscitou a menina. Você entendeu? Você tem que crer e entender o que Deus está falando. Você sair dessa situação. É isso. Entendeu? Senão você não consegue vencer. Você não consegue vencer esse espírito. O troço vai ficar te aprisionando, te amarrando dentro de casa. Tem gente que já caiu numa prisão dentro de casa, sabia disso? É celular, internet, e fica olhando para o lado, e o diabo está distraindo, a amizade errada, vai embora. A pessoa já se afastou de Deus há muito tempo. Se você falar, você não aceita. Você está entendendo? Ela não aceita, ela prefere ficar. O pastor e a pastora está errado. Tudo bem, está errado. É só a pessoa olhar para a própria vida e o jeito que a pessoa está vivendo, está certo? Porque se o pastor está errado, porque a pessoa não está tão fervorosa, porque a pessoa está longe de Deus. O que está acontecendo? Que a gente, você tem que prestar atenção. Que se você está dando um passinho, mesmo que seja devagar, quase parando, se você está dando um passinho quase parando para frente, você está andando com Deus. Agora, se você estiver andando para trás,
Voltando atrás, irmãos, isso é um problema. Tem alguma coisa errada. Você não pode voltar para trás, você tem que ir para frente. É igual eu, fui liberta de tanta coisa na minha vida, e depois se eu começo a ir para trás, daqui a pouco eu começo com as mesmas manias, as mesmas coisas lá de trás. Estou com habilidade só em vez em quando para distrair. Eu não posso voltar atrás, tem alguma coisa errada comigo. Da onde Jesus te tirou, irmão, você não olha a marca lá. Seja sábio. Jesus, quando tirou aquele cego de dentro da aldeia, ele falou assim: não entre mais na aldeia. Tinha coisas, pessoas dentro daquela aldeia que cegavam a visão dele. Estão entendendo? Funciona desse jeito. Luta para tu nunca voltar atrás. Aquilo que Jesus te libertou, não volte mais. Segue em diante. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alto. Você pode até andar devagar, mas anda para frente. Não para nem volta atrás. Vai devagar, nem vai empurrando, mas vai para frente. Entendeu? Funciona desse jeito. A gente tem que vigiar muito, 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 muito. Às vezes tem pessoa, pastora, mas eu me sinto sozinho, porque eu não tenho muitas amizades. Dependendo da amizade, irmão, a melhor coisa que você faz é andar sozinho. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque tem gente que já quebrou a cara várias vezes, então estava insistindo no mesmo lugar. O inimigo fica rindo da cara da pessoa. Você está entendendo? Tem que vigiar, pessoal. Deus que me perdoe, Deus me livre a trocar Jesus por alguma coisa. Eu falo mesmo com Deus, se eu perder o Senhor, eu morro. Já quase morri lá atrás, aí que eu morro de vergonha, Deus me livre de perder. Eu não troco Jesus por nada, gente. Dinheiro, amizade, nada. Relacionamento, nada disso eu troco Jesus. Não. Jesus vale muito para mim, eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a luta que foi para me chegar até aqui. Eu sei quantas vezes que eu caí, quantas vezes que eu levantei, quantas madrugadas chorando sozinha, eu sei de tudo isso. Eu sei de quantas vezes eu tive força, Jesus, Espírito Santo saiu me carregando assim, você não vai ficar para aí não, você vai. Entendeu? Eu sei disso. Para chegar aqui, eu jogar tudo fora. Você entendeu? Por causa de pecado, por causa de amizade, por causa de relacionamento, dinheiro, nada disso. Dinheiro vai me levar para o céu. Dinheiro é para me pagar as contas aqui embaixo. Se eu morrer aí com o bolso cheio de dinheiro, longe de Jesus, eu vou para onde? Dinheiro eu não vou levar. Vai ficar aí na terra, igual o rico. O rico, o Lázaro foi embora todo esfanhado, todo fedorento, mas foi para o céu. Não tinha uma prata no bolso. E o rico? O cara morreu nadando no dinheiro. Para onde que ele foi? Você não está entendendo? Isso tudo é bobeira, vaidade, porque o mundo, isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos aqui. Eu fico olhando as pessoas, tudo bem que não é um pecado você, enquanto você está morando aqui na terra, não é um pecado você se cuidar, dar um passeio, né? Ajeitar a sua casinha, você mora ali, né? Confortável para você, para sua família, isso é bom. Mas eu fico olhando assim, pessoas que querem construir mais e mais mansões, entendeu? Aí vai e compra um carro aí de 100 milhões de reais. Para que isso, irmão? A pessoa morre e fica para isso. Se você comprar um mais baratinho, vai andar do mesmo jeito. Entendeu? Aí compra o celular aí, não sei quantos mil, só para ter uma maçã, não cola uma maçã, uma uva, uma melancia aí atrás, dá tudo certo, o celular funciona. Você está entendendo? Por vaidade. Só para mostrar que tem aquilo que é caro, não para que isso? Eu não tenho nada a ver com ninguém, não, irmão. Eu não estou julgando ninguém, não. Deus me perdoe. Mas eu vi uma situação de uma madame aí que comprou uma bolsa de não sei quantos mil, uma bolsa normal. Mas é porque é bonitinha da Guaraciaba. Uma bolsa, você está olhando o tamanho da Guaraciaba, não sei quantos milhões na bolsa. Tu acha que eu ia dar isso numa bolsa, irmão? Misericórdia, eu ia dar nada, é ruim. A minha do Xinguinho. É? Irmão, eu com a bolsa de milhões, a gente comprava aí uma cesta básica, ajudava o pessoal que precisava. Sabe por quê? Porque no dia do juízo,
tudo vai estar contado lá. Agora eu não faço nada disso, eu com aquela bolsa, eu morro, a bolsa fica traída, não tem uma pedrinha na coroa. Ainda vai ter briga na família por causa da bolsa. Entendeu? Só uma guerra vai com a bolsa. A coisa é séria. Às vezes a pessoa liga tão negócio de dinheiro, eu não digo, irmão, vou te falar um negócio pra você, eu falo com Deus, eu só quero ir pro céu, pra mim tá bom. Nem com todo esse Deus, se Jesus falasse assim, Fabiano, ó, quando chegar o dia de você ir pro céu, né? Eu vou te dar, por exemplo, chegou tal dia, é o dia de você subir, eu vou te dar mais 5 anos aqui na terra, mas esses 5 anos você vai ter toda a riqueza do mundo. Você pode imaginar, você vai poder aproveitar tudo quanto é riqueza da terra. Qual que você quer? Você quer ir no dia certo ou quer ficar mais... Jesus, por favor, me leva no dia certo. Esse mundo está mal, irmão. O amor de muitos já se esfriou, é injustiça, é traição, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo pisar no outro, não fica fazendo o quê? E se tivesse dinheiro era pior ainda. Você não sabe quem é seu amigo, quem é seu amigo, quem é amigo do seu dinheiro. Entendeu? Você não sabe nem se a pessoa está se aproximando de você pelo que você é ou pelo que você tem. É verdade. Tem gente que não tem paz, tadinho, nem vai sair tomar um sorvete. Coisa séria. Aí tem filho, igual tem minha netinha lá, se a gente descobrir, sequestra até criança, pegar teu dinheiro. Coisa séria. É sério, porque eu fico olhando assim, eu fico, gente, tem gente que faz tanta coisa, misericórdia, gente. Eu quero Jesus, eu não posso perder Jesus, que se eu perder Jesus, eu perco minha salvação. Deus me livre. Eu preciso sair daqui um dia para um lugar melhor, eu tenho que chegar lá. A minha visão, o meu alvo é chegar lá, um lugar melhor do que aqui. Porque isso tudo aqui, isso vai passar, isso é passageiro. Glória a Deus. Lá no Atos 12, vamos dar um pouquinho lá. É isso aqui que você tem que fazer. Você está passando um problema, está passando uma luta, não sabe como resolver. Pastor, eu não sei como resolver aqui. Agora você vai ficar sabendo. Glória a Deus. Amém? Olha o que está escrito aí. Atos, capítulo 12, versículo... Atos 12, versículo 1. Acharam? Está escrito assim, ó. Por aquele mesmo dia, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Para tratar. Presta bem atenção. O rei Herodes, ele não estava sozinho. Pastor, quem estava lá com ele? A nossa luta não é carne nem sangue. É contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Os espíritos malignos, eles são um espírito que ele não tem corpo. Gente, você não pode se esquecer disso. Você nunca ouviu dizer que uma mulher gerou e o demônio nasceu? Nunca? Você já ouviu falar isso? Não me engano nunca. Porque ele era um braço direito de Deus, ele era um anjo. Um espírito, um anjo. E só que ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. E ele se virou contra Deus, pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus. E anjo contra anjo. E por causa disso, ele não entrou como um cidadão legal na terra. Ele foi expulso lá do céu. E quando ele foi expulso, ele foi lançado de lá aqui. Dizem que o demônio é feio, deformado, mas não sei o que, eu não sei porque eu nunca vi ele pessoalmente. Dizem que ele tem chifre, também não sei porque eu nunca vi um anjo com chifre. Se ele é um anjo, como é que ele tem chifre? Porque deformado, tudo bem, pode ter caído na queda, ele ficou, não, mas de onde ele arrumou um chifre na queda? Então é um unicórnio, só um galo também. Vocês já viram que botam um demônio com
botou chifre. Aonde ele arrumou aquele chifre? Ele era um anjo. Ele não tem como ter botado, porque ele não é casado, ele não tem mulher. Se pelo menos ele fosse casado, eu ia dizer que ele arrumou aquele chifre ali, entendeu? É até bom que ele não tenha arrumado assim, senão ele vai ficar mais revoltado ainda. Talvez é por isso que ele fica revoltado com as mulheres, porque lá no Apocalipse ele está dizendo que ele fez uma promessa de perseguir as mulheres. Já viu isso? O pastor prega isso direto. O diabo fez uma promessa, que enquanto vivesse na terra, ele ia perseguir as mulheres. Tu vê aí que a mulher com feminicídio, mulher estuprada, mulher morta, já viu? O demônio usa homem para seduzir, matar a mulher, uma perseguição em cima da mulher, mas porque ele fez uma promessa, quando ele estava perseguindo Maria para tentar matar Jesus, ainda no ventre da Maria, ele não conseguiu, ele ficou com ódio das mulheres. Foi através de um ventre de uma mulher que nasceu Jesus. Ele fez uma promessa que ele ia perseguir as mulheres na terra. Uso. Principalmente. Ô irmão, você já reparou que a maioria das mortes da mulher tem sido tudo através de homem? O diabo usa os homens para matar. Relacionamento. Você tem visto quantas mulheres tem hoje? Então, depois eu vou mostrar isso aqui a vocês no Apocalipse da Bíblia, porque ele fez uma promessa que é perseguir as mulheres. Aí o que acontece? Eles são um espírito que ele não tem corpo. A verdade é essa, eles caíram lá de cima, não tem corpo. Então, para ele usar, para ele me perseguir você, porque ele perseguiu Jesus, perseguiu os discípulos, perseguiu os profetas, é claro que ele vai perseguir a gente. Para eles perseguir a gente, para tentar destruir a gente, que ele só veio para roubar, matar e destruir, ele precisa de um corpo. Ele não vai conseguir fazer isso sem um corpo. E aí o que ele faz? Ele procura aquele corpo que está desocupado, igual está lá no livro de Mateus 12, 44. Né? Que ele está dizendo lá, que quando o espírito tem voltado para o homem, né? Ele acha a casa varrida, vazio o quê? Aquela pessoa não ouve a palavra, aquela pessoa não tem aquela aproximação de Jesus, né? Aí a pessoa fica desprotegida. Sem Jesus, ela está desprotegida do mal. Aí aquele espírito vai e entra naquela pessoa. E através daquela pessoa, no corpo daquela pessoa, o diabo começa a perseguir você. Não tem quando a pessoa te xinga do nada, fala mal de você, inventa calúnia com o seu nome, né? Mexe com você. É porque tem um espírito, aquele corpo, infelizmente aquela pessoa não está firme com Deus, Deus não está usando aquele corpo para te atingir. Aí todo dia te liga com má notícia, você acabou de orar, a pessoa te liga dizendo que não tem nem mais jeito, tudo isso ele dá um jeitinho dele de perseguir. E o demônio, ele estava no Herodes. Porque o Herodes estava perseguindo a igreja. Você está entendendo? Teve uma hora que o Herodes mandou perguntar um negócio lá para Jesus, e Jesus falou assim, diga para aquela raposa que eu ainda expulso demônios. Mas pastor, que raposa? A Bíblia relata, chama, assim, usa, né, a figura da raposa, e está assim, as raposinhas que destroem as vinhas, e dos pássaros, que tem os corvis, aquela coisa toda, que é o passarinheiro, né? Eles chamam, assim, relata como se fossem demônios. Você vê raposinha, está falando como se fossem demônios. Então, o que Jesus mandou falar para ele? Fala para aquela raposa que eu ainda expulso demônios, porque eu sei que, tipo assim, mandou um recado para o diabo, eu sei que é você que está aí, né, Herodes? Você está entendendo? Então, o diabo usava esse homem aqui para perseguir a igreja. Você está entendendo? E aí, o que aconteceu? Ele mandou já matar os discípulos, ele estava querendo destruir a igreja de Cristo, porque o demônio estava ali. Pegou uns da igreja para maltratar, quem veio para roubar, matar, destruir é o diabo. O diabo estava usando esse homem. Você está entendendo? Mas o que eu queria que você entendesse? Às vezes você está passando algumas aflições na sua vida, mas o diabo é ele que está tentando atrapalhar a sua vida.
É ele que está tentando botar doença, é ele que está tentando destruir você, é ele que está tentando usar aquele parente. Você está entendendo? É ele que está tentando atrapalhar a sua fé. Ele faz de tudo para te afastar de Jesus. A luta do diabo é afastar você de Jesus, como ele fez com Sansão. Tirar você de Jesus, parar você não continuar, parar seu ministério. Porque isso aqui, você vai ver que esse caso aqui era para parar o Pedro. O Pedro não pregar mais, eles atacavam para eles não pregar mais. O diabo está doido para fazer você parar de fazer a obra de Deus, para você parar de louvar, para você parar de pregar, para você parar o que Deus mandou você fazer. Você está entendendo? Quando você para, você fez igual Jonas, você cortou uma aliança que você tinha com Deus. E aí? Você está entendendo? Então, o que aconteceu aqui? Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para quê, pessoal? Para os maltratar. Se o diabo tentar botar a mão em você, na sua família, na sua prosperidade, na sua saúde, é para te maltratar. Seu ministério, ele não vai botar a mão em você para te fazer bem, é para maltratar você, sua família. Aí ele disse assim, e matou a espada Tiago, irmão de João, tá vendo? Ele já começou já. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Quem estava nesse homem? Era ele. Entendeu? Pelo fruto você conhece a árvore. O que a pessoa está fazendo, a atitude dela, você sabe. A pessoa está traindo, a pessoa está enganando, a pessoa está mentindo, a pessoa está fazendo... o demônio está ali. A pessoa está enchendo a cara de bebida, de droga. Quem tem que estar ali? Porque a droga faz o quê? A bebida faz o quê? Os vícios fazem o quê? Mata. Não é isso? Destrói e mata. Então é o diabo. Fazendo a pessoa... Ele está no corpo da pessoa, fazendo a pessoa se destruir. É ele que está ali. Então ele está falando aqui, E vendo isso... e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Não prendeu Pedro também. E eram os dias do Israel. E ele estava querendo matar o Pedro, tá? A intenção dele era prender e mandar matar igual o Tiago. Tinha matado o Tiago, matar o Pedro também. O demônio, ele é assim, ele tenta destruir uma pessoa. Aí se ele conseguir derrubar aquela ali, eu vou tentar derrubar aquele lá também, da família. Você está entendendo? Você não pode, você como igreja de Cristo, você não pode deixar ele continuar com a maldade dele de destruir sua família. Porque se você deixar, ele vai ir atacando um por um, viu? Matou o Tiago, agora não podia. Entendeu? Vou pegar Pedro agora. Mas o Pedro, ele quebrou a cara. Por que ele quebrou a cara? Vamos lá. Ele disse assim, E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para o que guardasse, querendo apresentar o povo depois da Páscoa. Agora presta bem atenção, esse quarteto de soldado, que era muito soldado, que ele mandou prender Pedro, ele representa também os espíritos malignos. Tem pessoas da sua família que você, pastora, não sei porque que essa pessoa não muda. A pessoa insiste no pecado, ela já caiu várias vezes, já deu ruim várias vezes, mas ela não para com aquilo ali. Às vezes é uma paixão. Tu lembra de Sansão? Sansão, ele foi destruído porque o que a Bíblia fala? É porque as pessoas não prestam atenção no mínimo detalhe. De tudo que se deve guardar é o quê? Ele não guardou o coração. Ele podia ser forte, podia, ser de Deus, só que ele não guardava o coração dele. E o diabo percebeu que não era a primeira vez. O demônio sabe disso. Às vezes ele vê, ele consegue te iludir muito rápido. Já não é mais a primeira vez. Então ele já sabe que se ele ficar batendo naquela tecla, ele ficou insistindo com Sansão. Porque Sansão já tinha sido uma mulher lá que deu ruim, não sei o que. Aí depois daquela mulher ali,
Sansão já tinha saído com outra lá, quase pegaram ele, arrebentou o portão, conseguiu escapar. Depois foi a Dalila. Então ele já estava, o diabo já estava, uma hora eu pego ele já caiu várias vezes nessa malha fina. Você está entendendo? Ele não guardava o coração dele. Não era só por causa de Dalila, porque desde lá de trás ele já não guardava o coração, ele já foi gostar de uma mulher que não tinha nada a ver com Deus. Você entendeu? Que a mãe dele falou, ele não quis aceitar. Gente que tem de gente aí caída por causa disso. O pai e a mãe falam, é careta, é chato, fanático, tá querendo se meter na vida. Então, aí sabe o que acontece? Chega uma hora que a mãe e o pai e a mãe também cansam, sabia que cansa? Vocês são mãe aí, vocês sabem, pai e mãe às vezes também cansam. Aí sabe o que a pessoa faz? Entrega na mão de Deus e fala nada. Você fala a primeira vez, fala a segunda, fala a terceira, a pessoa não quer aceitar, vai ver. Eu lembrei do meu pastor. O pastor uma vez falou isso para mim. Falou, Fabiana, eu ficava assim, dando conselho. Quer saber? Uma hora o Senhor está na tua mão, não vou aconselhar mais não. Deixa quieto, vou só orar. A pessoa não aceita, vai ver. Daqui a pouco está se levantando contra você, dizendo que você está tomando conta da vida dele, dela. Você está querendo se meter, então é melhor você nem falar nada. Eu não sei se isso é um defeito em mim ou se isso é uma qualidade, não sei. Mas eu sou meio assim, sabia? Se aconselhar muita pessoa, ver que a pessoa não ouve mais, eu não falo mais nada. Assim, agora é só para o Senhor, eu estou fora. Entendeu? Porque não dá, a pessoa não quer, a pessoa não aceita. Então, Deus, que o Senhor mostre então a verdade. Porque eu desisto de tentar mostrar, porque a pessoa não vê. Tudo nessa vida cansa. Tu sabia que Deus, a Bíblia diz que Deus não se cansa, mas tu sabia que Deus cansa de certas coisas? Cansa. Porque tinha um povo lá que ficava oferecendo sacrifício, mas o povo não se consertava. Deus falou para ele, eu já estou cansado da oferta de manjado de vocês. Eu já estou cansado desses sacrifícios de vocês fazem sacrifício, continuam no mesmo erro. Isso é Bíblia. Ele estava cansado daquelas ofertas do pessoal, porque o pessoal não mudava. Ele não queria mais aquilo. Ele falou, eu estou cansado desse jejum que vocês fazem aí, o jejum esquisito que vocês fazem jejum, continuam errando. Você está entendendo? Então tudo nessa vida cansa. Então às vezes a mãe do Sansão já tinha falado para ele, que ele estava se envolvendo com a pessoa errada lá atrás. Ele acha que ele não aceitou, ela não falou mais nada, então deixa ele ir. Morreu na mão de Dalila. Entendeu? Vai ver que a mãe dele falou, não vou meter mais, não aceito, então deixa ele, quero ficar ali, não tem mais. Morreu. Está entendendo? É sério isso. Então, ele fica caçando alguma coisa, então ele joga a pessoa num vício, numa prostituição, numa pornografia, no pensamento errado, alguma coisa, numa religiosidade. Tem gente que está presa na religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Chega uma hora que você não quer ouvir mais ninguém, só você que sabe. Tem gente que começa acha, né? Começa a estudar tanto, que chega uma hora que ela acha que não precisa mais ouvir ninguém. Isso é um problema sério. A Bíblia diz que não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente ímpio, nem demasiadamente santo. Se a gente não vigiar, a gente não consegue vencer. Entendeu? E o Pedro, ele estava preso, não adiantava, assim, ele estava preso de uma tal maneira que não tinha condições dele sair dali. Era muito soldado que ele estava preso. Os soldados segurando ele estava preso, cheio de corrente, dentro do cárcere. Ele estava de uma tal maneira que por ele mesmo, jamais ele ia conseguir sair dali. Pastor, mas o que significa isso? Às vezes, de repente, tem pessoas, parentes seu, que estão nessa situação. Você está vendo que o diabo cegou aquele parente, ele já não enxerga mais nada, não adianta ninguém falar. Já aconteceu isso. Você está vendo que a pessoa está totalmente cega. Você vai tentar ajudar alguém, vai tentar aconselhar, a pessoa não aceita mais.
ela está assim, tenebrecida do entendimento. Você não consegue, ninguém consegue dar um conselho àquela pessoa. O endemoniado gadareno era assim. A Bíblia diz que ninguém conseguia amansar ele, ninguém. Por quê? Ele não aceitava o conselho de ninguém. E quando chega essa situação, claro, quer estar preso na mão daqueles demônios, a pessoa sozinha, ela não consegue sair de lá. Se você não fizer alguma coisa, vai morrer ali. A igreja tem que se movimentar para poder tirar aquela pessoa dali. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa que a igreja fazia. O que é isso que eu falei aqui? E havendo prendido, o encerrou na prisão, né? Entregando a quatro quartetos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, não é isso? Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles tinham a intenção de acabar com Pedro depois da Páscoa, apresentar, né? E matar o Pedro. Aí o que aconteceu? Pedro, porém, estava guardado na prisão. Mas o que aconteceu, pessoal? Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja, ela não parava de orar, ela se reuniu para orar pelo Pedro. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que se reunir para orar uns pelos outros. É por todo, mas nós temos que se reunir. Eu oro, como hoje, nessa madrugada, eu estava orando pelos meus filhos, e eu falei, Senhor, não é pelos meus filhos só não, por todos os filhos, de todas as pessoas, aqueles filhos que não estão na mesma situação que o meu, mas aqueles filhos que estão nas drogas, os filhos que estão nos tráficos, os filhos que estão na prostituição, que o Senhor não deixa de destruir, que é oração egoísta, Deus não ouve. Você tem que orar por todos. A igreja, ela tem que se posicionar em oração. Porque se ela não orar, não interceder, a pessoa morre na mão do diabo. Eu estava olhando aquele caso daquela menina que jogaram ela sem a corda. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo ali, o diabo estava ali, gente. Eu fiquei pensando assim, pô, se tivesse uma pessoa de Deus ali, isso não tinha acontecido. Ou se tivesse alguém orando por aquela menina. Ah, mas se ela está julgando, meu irmão, não estou julgando não, mas não tinha, acho que não tinha ninguém orando por aquela menina não. Porque Deus não deixa acontecer essas coisas não. Aquilo ali, o diabo cegou todo mundo ali. Porque nem ela viu que ela estava sem a corda. Nem o noivo dela que estava ali perto não viu que ela estava sem a corda. Ninguém viu. É uma coisa diabólica. Sério que eu não faço. Não, porque, ô Luzia, foi uma coisa do demônio. Porque não foi só os instrutores. Não foi só os instrutores, foi ela, foi o noivo dela. Ela não viu que ela não estava sem nada também. O noivo dela que estava ali, por exemplo, meu esposo, meu marido, quando ele saía comigo, meu marido era muito atencioso. Ele vigiava tudo. Até quando eu ia para o médico, ele queria ir lá, queria ver que injeção que eu estava tomando. Eu acho que o noivo ali perto dela não viu. Ninguém viu. O pessoal que estava lá gritou, olha a porta, como já tinha jogado a menina, ninguém viu. E você está entendendo? A porta assim do lado. Então eu fiquei pensando assim, Jesus, não tinha ninguém diante do Senhor ali. Está amarrado, pastor. Sabe por quê? Porque se tivesse, o Espírito Santo tinha mostrado. Deus não ia deixar acontecer. Deus ia mostrar até alguém ia lá, peraí, a corda está aqui, ó. Deus ia usar alguém ali na hora. Eu falei, tá vendo a importância de existir pelo menos uma pessoa que é de Deus? E se tivesse alguém orando, Deus tinha usado alguém ali para mostrar ali, para botar aquela corda. E ela que a palavra dela estava uma mensagem, você guarda.
está entendendo? Não é. Então você vê que a importância. Todo mundo, ninguém viu, nem ela viu, nem noivo viu, tu vê que é uma coisa diabólica, não foi uma coisa normal. Foi uma coisa maligna para destruir mesmo aquela menina, entendeu? Aí eu fico pensando assim, analisando, eu falei, tá vendo? Olha a importância de ter alguém da família buscando Deus. Se tivesse uma igreja, quando eu falo uma igreja, é pelo menos uma pessoa. Se tivesse uma igreja, uma pessoa orando, não teria acontecido isso, que Deus não deixe. Como Deus guarda a nossa família, gente. Tem gente da nossa família, pastor, está nos vícios, mas está vivo. Entendeu? Está nos vícios, mas está vivo. Tem gente aí que bebe um golinho uma vez, tem gente que usa droga uma vez e morre. Eu já vi isso, overdose. A pessoa uma vez só usou, deu overdose e morreu. Ah, mas meu parente está nas drogas, mas ainda está vivo. Vai sair de lá, em nome de Jesus, porque você está lutando. Porque Deus está guardando. Você acha que quem é que está guardando? Quando eu estava no mundo das drogas, quantos livramentos Deus me deu no mundo? Quase morri de overdose, acidente, um montão de coisa. Deus não deixou eu morrer. Você está entendendo? Então, se tiver uma igreja orando, Deus consegue dar o livramento. Mas se não tiver ninguém orando, morre. Porque está na mão do demônio. O Pedro aqui, ele estava preso. Ele estava sem condições nenhuma de sair dali. Às vezes tem pessoa que está tão presa nos vícios que a pessoa, o diabo já tomou linha de raciocínio. Eu estava falando com o irmão antes, que era do Luciene, quando eu usava droga, eu andava igual um zumbi. Como assim? Eu andava igual um zumbi, gente. Eu não sabia se era de manhã, de tarde, de noite. Entendeu? Se eu já tinha tomado banho, se eu não tinha, eu andava tão assim, que eu andava tão drogada. Chegava Natal, eu só sabia que era meia-noite por causa dos fogos. Eu já estava cheirando desde cedo, eu não sabia nem que hora era mais. Você entendeu? Eu vivia assim. É que dia que é hoje mesmo? 3, 4 dias usando droga, não sabia nem que dia que era. Coisa séria. Eu largava a Natasha, que a Natasha tinha um tamanhozinho mais ou menos assim, um pouquinho maior do que a Maria Fernanda, né? Eu deixava a Natasha lá na minha mãe. Uma vez eu lembro que eu, doidona, cheirando, estava numa piscina. Eu e meu marido, num churrascão numa piscina. Aí a gente está bebendo, tomando banho de piscina. Eu ia lá dentro do banheiro, cheirava, ele cheirava, e a gente bebendo. Ah, vamos para não sei de onde, que a gente vai lá buscar mais droga. Aí eu entrava no carro lá com as amizades lá e ia para a Boca do Fundo. E eu, um pouquinho antes de sair para usar a droga, minha mãe mandou mensagem para mim. Me ligou. Você está onde? Não tem como você passar aqui, porque Natasha está queimando em febre, não tem nenhum comprimido. Eu, tá. Eu continuei lá chorando. Sabe quando que eu fui perceber isso? Quando passou o efeito da bebida. Uns 3 dias depois. Eu não estava viva, estava morta. Eu andava assim. Você está entendendo? Eu estava tão presa na mão do diabo, que não tinha como eu sair dali. Tentar, eu já tentei várias vezes. Não consegui, por isso que eu tentei o suicídio. Eu pensei, não consigo sair daqui, mesmo vou me matar logo de vez. Você está entendendo? Que eu estava muito preso na mão do diabo. Então, às vezes, tem pessoas que você está vendo que a pessoa está presa. Está presa numa depressão, a pessoa não consegue sair dali, não tem força. Está preso num vício. Está preso numa prostituição, está preso no orgulho. Tem gente que é orgulhoso, que é uma coisa, entendeu? Tem gente, a pessoa está presa no ódio. Aí você vai conversar com uma pessoa, um parente seu, que você vê aquele ódio estampado no coração da pessoa. Está preso numa mentira, só mente que é uma coisa. Você não sabe não mais se é verdade, se é mentira que a pessoa fala. Está preso numa religiosidade, que a pessoa fica ali naquele ritual ali, evangélico, mas você está vendo que não tem a presença de Deus, libertação, nada disso. Você está se iludindo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Muito vale a oração de um justo. O que a igreja fazia? Contínua oração.
Até você, se você se sente preso, porque o Pedro era um homem de Deus, sim ou não? Pedro era um homem de Deus, mas ele estava preso. Não é porque você é um homem ou uma mulher de Deus que você não corre o risco de ficar preso. Às vezes você está preso numa tristeza, você está preso numa dúvida, preso no medo, numa incredulidade, ou uma coisa que te atrapalha de servir a Deus. Você sente que tem uma coisa que está te prendendo, que está tentando te afastar de Deus, mas você não sabe o que é. Ou você está preso numa doença, você é uma pessoa de Deus, mas o diabo está querendo destruir o templo de Deus, está querendo destruir o teu corpo. O que você vai fazer? Você tem que orar até por você mesmo, até você sentir que você está livre. Você não tem que aceitar essa cadeia. Jesus chamou para a liberdade. Você se sente preso? Me sinto, pastor, então ora. Ora a Deus, Senhor, me liberta, seja o que for. Tanto é que aquela mulher paralítica, ela tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que ela tinha. O que Jesus falou? Não convinha eu soltar dessa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão. Qual era a prisão dela? Uma doença. E Jesus libertou ela. Então, se você se sente preso, você sente que tem alguém da sua família preso, você tem que fazer isso aqui, ó. É a única maneira que você tem de libertar uma pessoa, ou você mesmo se libertar. É orar. Chegar perto de Deus e falar assim, eu preciso da tua ajuda. Porque só Jesus é que pode libertar a pessoa, ou te libertar. Só Jesus, não tem mais outro. Esquece, ninguém vai conseguir fazer por você aquilo que só Deus pode fazer. Então ele está falando aqui, ó. E Pedro era guardado, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro, a ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas, diante da prisão, guardavam ele. Outra coisa que Deus, ele fala sempre para a gente fazer, tem muita pessoa que não faz isso, é orar pelos seus pastores. Pedro era um homem de Deus, mas estava preso. Por que Pedro estava preso, pessoal? Que ele não prestava, ele roubou alguém, ele matou alguém? Ele estava preso só porque estava pregando o Evangelho. O diabo queria parar ele, porque muita gente estava se convertendo. Então a gente tem que orar pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Tu acha que o diabo fica satisfeito? Pessoas estarem se convertendo? É porque eu não posso falar, porque eu ainda não posso falar. Tem horas que você tem que esperar a pessoa autorizar ou ela mesmo contar o testemunho. Mas aqui nesse ministério, Deus tem me usado para libertar pessoas de droga pesada, igual eu era. Aí você acha que o diabo fica satisfeito? Me destruir, ele não pode me destruir, porque eu sou de Deus, mas ele vai tentar. Está entendendo? Ele vai tentar. Ele quer parar o pregador. Eu oro por pessoas, tem pessoas se convertendo vindo de coisas pesadas. Pesado mesmo, não posso ser sério. Entendeu? E a gente tem que orar pelos nossos pastores, né? Igual meu pastor lá, meu pastor é um homem muito usado por Deus, eu tenho que orar por ele. Claro que o diabo, se pudesse, teria já acabado com ele há muito tempo para não pregar. Olha eu aqui. Olha da onde eu vim. Olha da onde Jesus me tirou. Olha quem eu sou hoje, uma pastora. Eu estou aqui, já estou dando fruto aqui para Jesus, ganhando outras almas, mas isso veio através de quem? Está entendendo? É claro que o diabo não está sabendo, então a gente tem que orar pelos nossos líderes. Você entendeu? Pedro estava preso, tá? Só porque estava pregando a palavra. Não roubou, não matou, fez nada disso. Aí ele disse assim, ó, e eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado e despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram,
E caíram das mãos cadê? Por que o anjo despertou ele? O Pedro, já passou isso aqui, não passou? Acho que eu não falei não. Gente, eu já vi. O Pedro estava dormindo. Oi? É isso mesmo. Ele estava dormindo, né? Então, porque o Pedro, ele estava dormindo, ele não estava, e esse dormindo, existe dois tipos de dormindo, né? Que o Jesus até chamou a atenção dos discípulos, quando foi chamar eles para orar, porque eles estavam dormindo, mas dormindo, não é que eles estavam dormindo de sono, não, eles estavam dormindo espiritualmente falando. O Pedro aqui, ele estava sem força. Ele não tinha força para orar, porque ele estava tão preso, ele estava numa situação que para ele jamais ia sair dali. Tem pessoas na nossa família, ou até a gente mesmo, a gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado para não cair no profundo sono. Para ter aquele desânimo, sabe? Não vou orar mais não, já orei pelo Zezinho, já orei pelo Toninho. Não, você não pode deixar demônio botar desânimo em você tem que continuar. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai mandar você avançar e adiante, não parar. E o parente, às vezes tem parente nosso, que eles estão assim, eles estão tão presos na mão do inimigo que eles não têm mais força, não tem força para orar, não tem força para ir para uma igreja, não tem força para buscar a Deus, eles estão dormindo. Você tem que orar por eles. Por quê? Porque se você orar, Deus vai enviar um anjo, o Espírito Santo vai fazer o quê? Despertar eles. Às vezes eles estão numa vida, num erro, que eles não enxergam que estão naquele caminho de morte. O endemoniado gadareno, ele andava pelo caminho de morte, ele andava pelos sepulcros, ferindo, mas ele não enxergava que ele estava no caminho de morte. Jesus teve que ir lá despertar ele. Está entendendo? Muitas das vezes a pessoa anda no caminho errado, ele não está enxergando que está naquele caminho. Mas se você orar, não é você ir lá, vou tentar tirar da água, você não vai conseguir fazer isso. Quem faz é Deus. A igreja, ninguém arrombou a cadeia para lá tentar tirar o Pedro lá de dentro. Eles oraram. E Deus enviou um anjo que despertou o Pedro. Se você orar, Deus vai despertar aquele filho, aquela filha que não quer saber mais de Jesus, aquele parente, aquele marido que não quer saber de Jesus. Você está entendendo? Aquele parente seu que está no caminho errado. Deus vai despertar aquele juiz que está com aquela causa lá na justiça. Vai despertar alguém para abrir uma porta, uma boa portazinha de emprego para você. Ele vai despertar aonde você orar aquela situação. Você está entendendo? Se ora, Deus vai restaurar a sua saúde. Eu acho que a Zuzu, você não fica com vergonha se eu falar, não, fica. A Zuzu, pouco tempo atrás, tem um mês mais ou menos, ela estava com 3 caroços, foi 3, né? Que surgiu no corpo dela. E aí ela veio falar comigo, foi Zuzu, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. E doía. Aí, quando foi um dia desse, a gente estava orando, aquela coisa toda, aí a Jesus chegou aqui, né? Pastor, eu esqueci de te contar, mas cara, eu sumi tudo. Você está entendendo? Se você orar, você desperta Deus a seu favor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus, saiu virtude dele. Aquele pessoal que estava lá no barco, quando começou a vir aquela tempestade, eles despertaram Jesus. Como que eles despertaram Jesus? Orando. Então, se você orar, Deus vai usar o anjo, vai usar o Espírito Santo para mudar essa situação que você está passando. Você está entendendo? Estão fazendo uma injustiça com você, te acusando de coisa que você não fez. É uma ingratidão, a pessoa não reconhece o que você está fazendo. Se você orar, Jesus vai despertar aquela pessoa, os olhos dela vai abrir, ela vai passar a ser grata, ela vai passar a enxergar o que você faz por ela. Se você orar,
Deus, o Espírito Santo vai despertar a pessoa, ela vai entender que ela está fazendo uma injustiça com você. Ela vai mudar de ideia. Então, tudo é na oração, gente. Você tem que orar. É o que a igreja fazia. Não tinha outra maneira de libertar Pedro. Ele estava muito bem guardado ali. O único que podia tirar ele dali é Deus. E às vezes tem pessoas que estão na mão do inimigo de uma tal maneira que não tem condições nesse. Só Jesus pode tirar. Através das suas orações. Mas você tem que orar. Você não pode, quer saber? Não adianta mais, não está muito bem guardado, muito soldado, não adianta nem orar, não. É uma fortaleza, você não pode pensar assim, você tem que orar. Porque quem vai tirar de lá é Deus. Não é você, é Deus, através das suas orações. Mas o médico disse que não tem mais jeito, mas é muita conta para pagar, mas quem vai te ajudar nisso é Deus, você tem que orar. Então ele está dizendo aqui, ó. E despertou, levantou depressa e caíram-lhe na mão as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata a tua sandália. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesmo. Olha as cadeias se abrindo, olha as portas se abrindo. As cadeias caindo, as portas se abrindo, mas através de que isso aqui? Da oração. Como abriu essas portas para o Pedro sair, assim abre as portas da prosperidade, abre a porta de emprego, tudo isso está oração. A doença sai. Aí ele está dizendo aqui, a qual se abriu isso mesmo. E tendo saído, percorrendo uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse-lhe: o que o Pedro fez? O Pedro tornou. Está entendendo? Ele tornou assim. Ele não estava dormindo. Ele estava dormindo. Aquele parente seu que não enxerga, perdeu o juízo, pastor. Só Deus perdeu o juízo. Está fazendo cada coisa que a gente fica até assustado. Quando o anjo despertar, a pessoa vai tornar assim: meu Deus, que bobeira que eu estava fazendo na minha vida, meu Deus. Estou me acabando com essas drogas aqui, está amarrado, estou novo, estou nova. Entendeu? Meu Deus, o que eu fiz? Xinguei minha mãe. Caraca, Deus mandou honrar meu pai. A pessoa vai despertando. Você está entendendo? É uma doença, daqui a pouco do nada. Glória a Deus, estou boazinha. Estou a sair. Você está entendendo? Tornou-se. Deus, onde foi lá visitar ele, Deus agiu. Aí ele fez, o que é? E tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo que o povo judeu esperava. Agora eu sei que eu fui liberto. Depois, agora seu parente ou você, sei lá, não reconhece isso. Mas depois, quando a pessoa for liberta, a pessoa vai... Agora eu sei, graças a Deus, que meu pai, minha avó, minha tia, meu avô orava, eu fui liberta. Deus me livrou daqueles vícios, me livrou daqueles... Está entendendo? Aí o olho da pessoa vai abrir. Aí ele está falando aqui, E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. O que eles faziam, pessoal? Oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rosa saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram que estás fora de ti. Mas a menina afirmava que era, e diziam que era seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhe
tudo como o Senhor tirara da prisão. E anunciar isso a Tiago, aos irmãos, e saímos ali partindo para outro lugar. Glória a Deus. E aí, irmão, foram lá e Pedro falou, foi o seguinte, vocês oraram aí, o anjo apareceu lá e ele contou. Aí daqui a pouco seu parente vai chegar na sua casa te contando como que foi liberto. Não, aí eu fui para a igreja, né, ouvi a palavra, resolvi largar tudo, tá entendendo? Porque você orou. Eu tenho um sobrinho meu que eu orava por ele. Estava preso no início nas drogas, outras coisas. Aí um dia ele chegou lá em casa, tia, faz uma oração por mim, mas eu percebi que ele estava diferente. Mudava, ele, tia, sabe o que aconteceu? Um dia eu estava andando na rua, do nada veio aqui no meu coração, entra naquela igreja. Aí disse que entrou na igreja, e o homem foi, e o pastor falou assim, vou fazer uma oração por você. Ele disse que só quando o pastor botou a mão na cabeça dele, ele disse que sentiu tudo rodando, que ele apagou, não viu mais nada. Depois ele despertou, né, o pessoal, os obreiros dando água a ele, vai ver que ele manifestou lá na igreja. Deu água a ele, aquela coisa toda, e o pastor falou assim, daqui para frente tua vida nunca mais vai ser o mesmo. Ele saiu dali, esse meu sobrinho foi liberto, esse meu sobrinho se converteu, parou com tudo, casou, hoje em dia está lá trabalhador, com a esposinha dele, filhinho, está vivendo bem. Já comprou um carrinho, uma motozinha, agora quer comprar um carrinho. Outra vida. Mas por que aconteceu isso? Eu sou a tia dele, né? Eu sou uma igreja de Cristo, eu fazia contínua oração por ele a Deus, ainda faço. Aí o diabo não aguentou, teve uma hora que ele entrou lá na igreja, Deus usou alguém lá para orar por ele e ele despertou ele. Você está entendendo? Aí é assim. Aí o Pedro chegou lá contando, como que eu fui liberto. Uma hora o parente seu te liga. Você está entendendo? Ou manda uma mensagem, ou aparece na sua casa contando como é que foi liberto. Aí foi isso, oraram por mim e tal. Aí você vai entender por causa das suas confissões. Entendeu? Vai chegar uma hora que seu filho, sua filha que está fazendo umas porcarias, está fazendo um montão de coisa errada, que é rebelde com você, grita com você, qualquer hora dessa vai chegar perto de você, mãe, posso conversar com a senhora? Com o senhor? Pode. Está pensando direitinho, me perdoa, não está legal o jeito que eu estou te tratando, porque Deus está despertando ele, despertando ela. Aí você tem que orar. E tem casos que você precisa fazer um jejum pelo menos de 3 horas, não para no fim da discussão. Pastor, por algum motivo eu não estou conseguindo jejuar, então você liga para o seu pastor, liga para a sua pastora, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não estou tendo força no momento para me jejuar, jejuma por mim por essa causa. O pastor vai jejuar em cima daquilo ali que você está querendo. Porque às vezes você fala, ora por mim, a pessoa vai orar por você, mas não está uma coisa específica. Agora você, ora por Bernardinho largar as drogas. Então nós vamos fazer isso, é pesado, tem que jejuar. Então vamos fazer um jejum para o Bernardinho largar as drogas. Você está entendendo? Você conta que aquelas pessoas que são de oração, não é pessoa de guarida não, é pessoa de oração. Tem gente que você vai falar aqui, daqui a pouco a igreja toda sabe da tua vida, e a pessoa não te ajuda, ela, de vez de falar com Deus, ela foi falar com os outros. Entendeu? Ela fala com todo mundo menos com Deus. Aí estragou tudo. Todo mundo está sabendo da tua vida e não resolveu o problema. Não, você tem que falar com uma pessoa séria de Deus, irmão. Já sabe que a pessoa vai orar e jejuar por você. Não tem necessidade de ficar falando da tua vida. Entendeu? Teu filho que está indo, está fazendo isso, irmão. Deus não mandou fazer isso. O carro no ventilador, o filho está fazendo, mandou você orar. Entendeu? E glória a Deus. Amém? É desse jeito. Você junta aí as pessoas que têm. Faz o que eu fizer aqui. Aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, você sabe como vai sair jogando no ventilador, e vamos orar. Se puderem jejuar, quando vocês forem jejuar também, aí o pessoal se une naquela oração. Você vê que esse grupo de intercessão, eu sempre peço oração por mim e pela minha família. Minha
pedir lá por mim, para meus pais, porque eu sei o poder que tem a oração em conjunto, a igreja toda convoca. Entendeu? Funciona desse jeito. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso de oração, eu preciso muito. Eu, meus pais, minha família. Entendeu? E tem que orar também por todos. E assim a gente vai embora, um orando pelo outro. Esse que é o segredo. Entendeu? Aí Pedro lá chegou. Então é desse jeito que você vence. Tem um tempinho depois do almoço, nem que seja 5 minutinhos. Ah, mas eu já orei de manhã, mas tem um tempinho depois do almoço. Procura que seja 5 minutinhos, senta aí, pai, tal. Estou te apresentando na autoria, tua mão. Vai eu de novo, Senhor, mas eu preciso que o Senhor mude aquele coração, e daqui a pouco a pessoa se converte. Aí antes de dormir, você vai lá, pai, tal, faz sua oração, Toninho. Daqui a pouco ele se converte. Sabe o que eu estava olhando lá? Tem um cimento que a gente está orando a Deus, que Deus proverá, né? Que eu creio que Deus proverá. Que é para a obra dele, ele vai prover, gente. Deus é fiel. Nós estamos orando aí para Deus prover condições de fazer essa cobertura lá em cima. Eu já falei que um cobrou 9.000, outro cobrou 8.400. Com a mão de obra, material e tudo. Né? Eu imaginei que ia ficar mais ou menos esse preço, porque é isso aqui tudo, só que lá em cima. Entendeu? É para cobrir isso aqui tudo lá em cima. E aí, o que acontece? Mas eu estava percebendo um negócio. Lá tem um cimento muito forte. Assim, quase uma piscina assim, de asfalto, que é o chão, né? Mas, como está sem a cobertura, tem umas gotas da laje que cai ali. E eu estava sentada ali ontem, eu acho que foi ontem no solzinho, eu estava olhando. O lugar da gota da laje, a gota de tanto cair ali fez um buraco no cimento. Cimento, você já viu aqueles buracos que faz com a água, de tanto bater ali? E eu estava pensando, foi engraçado, esse cimento quase uma rocha, um troço duro. Essa água conseguiu furar, mas não de uma vez. Se caísse um torrão de água de uma vez, não ia furar aquilo ali. Não fura. Mas foi aquele pinguinho contínuo, muitos anos, ele conseguiu fazer um buracão. Entendeu? Aí Deus falou no meu coração aí, né, Fabiana, qual que você acha mais duro, mais forte? O cimento, que é igual um concreto, ou a água? Ou um pinguinho de água? Umas gotinhas de água, qual que você acha mais forte? O cimento. Mas a água, mesmo sendo aquelas gotinhas fracas, ela conseguiu quebrar aquela rocha. Com a insistência dela, utilizando aquela gotinha. Olha só, eu sentada ali, eu só imaginando. Eu falei, caralho, é as gotinhas, mas as gotinhas arrasou ali. Você tem a insistência dela, a constância daquela garotinha, mesmo ela sendo mais fraquinha, ela conseguiu quebrar a rocha. Então, às vezes, aquele demônio pode você achar que é o Golias, que ele é fortão. Você se sente muito pequenininho, fraco diante daquela situação, mas se você for com a sua insistência, devagarinho você vai quebrar essa rocha. Eu sentada ali, eu olhei o negocinho e comecei a pensar, olha. Não é, Deus começou a falar no meu coração, Fabiana, não é a força, não é que essa água caiu de uma vez e com a força dela ela quebrou isso. Ela quebrou aquilo ali com a insistência, não foi com a força. Você não entendeu? Se caísse de uma vez só, podia cair a água que fosse, não ia quebrar. Tanto é que está certinho o buraquinho da gota, de tanto cair. Então Deus falou no meu coração, não é a força, é a perseverança, não foi a força dela. Que entre uma rocha, né, e uma gota de água, é claro que a rocha é mais forte que uma gota de água, mas ela conseguiu furar, quebrar aquele concreto com a insistência dela. Tanto bate até que fura.
Você está entendendo? Então o gigante pode ser grande, o problema pode ser grande, mas se você insistir, igual isso aqui, ó, você destrói ele, você acaba com ele e a pessoa se converte. É a insistência. Então, cada hora que você tiver um pouquinho de tempo, Senhor, eu estou vindo aqui. Pastor, não é pecado você ficar falando. Não é pecado, não. A igreja fazia contínua oração a Pedro. Quando Pedro chegou lá, inclusive, ele estava orando por quem? Por Pedro. Glória a Deus, amém? Isso aí não é só parente, não, é o seu problema na sua vida. Senhor, esse negócio que está me incomodando, essa tentação, essa doença, Deus tira isso de mim. Senhor, toda vez que tu sentir aquilo ali, tu corre lá, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Entendeu? E tampa as brechinhas. Você não pode deixar a portinha aberta. É uma amizade errada que se aproxima de você. É uma amizade errada que se aproxima de você, que aproxima de você para fazer você tentar você, fazer você falar mal dos outros, jogar você contra os outros. Você entendeu? É uma desobediência com o pai e com a mãe. Tudo isso a pessoa tem que ver. Uma coisinha fora, tampa a brechinha, fica ali, vai ali, olha, insiste. E você vai vencer o negócio. Glória a Deus, não deixe o diabo falar para você que não tem mais jeito. Ele tem esse costume de falar que não dá mais. Isso aí não tem mais jeito, não, isso não vai mudar, não. E aí ele começa a insistir com você que não tem mais jeito. Aí se você começar a acreditar nisso, vai atrapalhar Deus. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Não esquece da gotinha. Se a gotinha fez aquilo ali no concreto, irmão, a nossa oração ali, ó, pingando, nem que seja pinguinho. Mas eu não tenho força para orar muita água, também não tinha força para fazer aquilo de uma vez, mas aos pouquinhos ela conseguiu. Então ora aos pouquinhos, nem que seja aos pouquinhos, entendeu? De grão em grão a gente chega lá, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para agradecer o Senhor por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, essas pessoas, cada uma delas precisa de um milagre, só o Senhor sabe qual é. Deus, às vezes essa pessoa está presa em alguma coisa, é uma doença, é uma depressão, é uma tristeza, é uma perseguição. Ou às vezes, Pai, ela se sente, igual eu falei aqui da água, ela se sente muito pequenininha, muito fraquinha, muita luta, muita coisa contra ela. Mas o Senhor disse, Pai, que em todas essas coisas nós seremos mais que vencedores. O Senhor não dá nada que a gente não consiga suportar. Claro que a gente não vai ficar suportando o sofrimento. O Senhor não é assim. O Senhor é aquele que vai acabar com o sofrimento. O Senhor falou para Gideão: eis que eu sou contigo e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vai acabar esses problemas tudo de uma vez. Então, Pai, só ajuda essa pessoa. Nós entendemos que é na oração que nós vamos vencer. Por isso nós unimos agora a nossa oração, unimos a nossa fé. Pai, pedimos, Senhor, a libertação, a conversão, a salvação de todos os nossos familiares, de todas as famílias aí da face da terra, aqueles que, Pai, estão dormindo, aqueles que estão presos, que não conseguem sair dos vícios, da prostituição, aqueles que não conseguem, Pai, sair do ódio, da mágoa, aqueles que não estão enxergando nada, eles estão presos. O Senhor, Pai, possa enviar o anjo do Senhor e despertá-los, ó Pai. Deus, aqueles que estão presos numa doença, a sua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Tu és o nosso libertador. Então, que o Senhor possa libertar essa pessoa, assim como o Senhor libertou aquela mulher. O Senhor falou: não convinha eu soltar dessa prisão. Então, o Senhor mesmo disse: não convinha eu soltar dessa prisão. Então, eu sei que o Senhor quer soltar essa pessoa. Espírito de enfermidade, a perturbação, a falta de paz, a dúvida, a incredulidade, medo.
Deus, em nome de Jesus, essas pessoas sejam libertas, livres, que elas tenham paz, sossego, saúde, porque o Senhor já deu a ela, que toda a família venha se converter. Que todos sejam libertos, como foi Pedro. Que o Senhor envie os anjos do Senhor. Que o Senhor abra as portas, como o Senhor abriu lá, da prosperidade. Oh, Pai, essa pessoa que está endividada, essa pessoa que precisa de um milagre. E eu estou paralisando toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde dessa pessoa, da vida espiritual. Em nome de Jesus, eu estou amarrando, paralisando, expulsando em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Que todos eles venham vencer e dar a volta por cima, Pai. Que em nome de Jesus eles vejam os parentes chegando falando, né, explicando como que foram libertos, como aconteceu com Pedro. Que as boas notícias venham chegar, Pai. Que a notícia do emprego, a notícia da porta aberta, a notícia da libertação, da cura, venha sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória. Também peço ao Senhor que o Senhor receba em dízimo, ofertas, de seu entregue no seu altar. O Senhor disse que me honra e honrarei. Pai, cubra todos com o teu manto sagrado de justiça. Não só os que estão aqui, mas que estão em casa. E leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Então, deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Vou estar aqui na frente, tá? E não esquece disso. Pega essa semana, está começando hoje. Pega assim, essa semana de oração. Por aquela situação. Pastor, já está assim muito tempo. Mas você vai ser aquela gotinha de água essa semana. A gente vai quebrar essa rocha, entendeu? Em nome de Jesus. Amém? Então vamos na paz em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém? E Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube, tá? Deus abençoe o João. Deus abençoe o João, minha mãe. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus.